Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Muito bom estar mais uma quarta-feira com todos vocês, mais uma quarta de orações nos lares e desejar de que Deus esteja nos ouvindo, que essas orações que vamos fazer em nossas casas, Deus esteja olhando para nós. Sabemos que a vontade de Deus é soberana, sabemos que tudo acontece conforme sua permissão. Mas a Bíblia também diz para nós orarmos, intercedermos, e é isso que nós queremos, cada um em nossas casas, fazer. Interceder, orar pelo nosso próximo, orar pelos nossos amigos, orar por nossos irmãos e também pedir aquilo que nós não podemos pedir para ser humano nenhum, só para Deus. Mas eu quero deixar aqui para você, antes de nós fazermos a primeira oração nossa para a abertura, eu quero dizer a você que Deus está no controle de tudo. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, creia no que estou falando. Deus está no controle de tudo. Eu peço que você, depois das orações que vamos fazer, que você fique para ouvir da palavra de Deus hoje, não é? Nessa série de pequenos livros mais importantes. Hoje, em especial, vamos falar da carta de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não deixe de ouvir o que temos a comentar a respeito dessa carta. Mas Deus está no controle. Eu sei que a situação é difícil, mas Deus está no controle. Nada está fora daquilo que Ele quer e daquilo que Ele deseja. Portanto, nós temos que, como servos de Deus, entregar essas nossas vidas nas mãos do Senhor e tudo o que está acontecendo. Essa pandemia que tem sido difícil para cada um de nós. Nós vamos crer que Deus está nesse controle. Então, quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos ao Pai por mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede de estar contigo, de cultuar em nossas casas, esse culto familiar, esse culto individual de cada um. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender, Senhor, a compreender tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda a entender, nos molda em relação ao que nós estamos passando. E que o Senhor esteja ainda mais enchendo nossos corações de fé, da fé que excede todo entendimento, daquilo que não é vinda da razão, mas que é gerada pelo Senhor e que é dada pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, nos abençoa, seja com aqueles que estão em leitos de hospitais, internados, ó Pai, que o Senhor esteja com as Tuas santas mãos, fazendo a Sua vontade na vida deles, dando cura àqueles que o Senhor quer, dando alento àqueles que o Senhor quer também, Senhor, dando a cada um de nós o entendimento daquilo que é a Tua vontade. Fica conosco, nos ajuda, nos orienta, nos guarda. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Vamos continuar nossas orações agora, nesse momento, cada um na sua casa, e logo depois estaremos ouvindo mais uma mensagem. Que Deus possa então estar conosco.
Vamos então continuar nossa série de mensagens nos pequenos livros da Bíblia mais importantes. E hoje nós estaremos então continuando nossos estudos com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quarta-feira passada, nós então vimos a respeito da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje estaremos na segunda carta. A primeira carta continha 5 capítulos. A segunda carta contém apenas 3 capítulos. E, na verdade, naturalmente, a segunda carta é uma continuação da primeira carta. Portanto, para começarmos a falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, nós temos praticamente o mesmo contexto histórico que falamos ali na carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. A cidade é a mesma, Tessalônica. Nós falamos quarta-feira passada qual era o tamanho da cidade de Tessalônica, era uma metrópole, falamos um pouco sobre ela, falamos um pouco a respeito do momento que aquela cidade passava, questões culturais, religiosas, enfim. Tudo isso está no estudo passado da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, eu convido você para que, se você quiser ter um contexto histórico melhor, é só você, então, procurar no nosso canal do YouTube, da Segunda Igreja Batista aqui em Lucas do Rio Verde, ou você também, se preferir, procurar no perfil do Facebook, que está lá gravado também, este estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. Para a carta de segunda aos Tessalonicenses, nós, então, vamos não muito nos ater com essa questão do contexto. Sabemos que a cidade é Tessalônica, que hoje é chamada de Salônica, não é? Que fica ali na região da Macedônia, próximo ali, um porto, na verdade, né? Ela é uma cidade portuária, ainda hoje, próximo ali do Mar Mediterrâneo, e, enfim, nós não temos muito o que aqui falar, porque está no primeiro estudo, né? Quarta passada, nós falamos um pouco sobre isso. Então, é bom que vocês venham então a buscar no Facebook ou YouTube para saber um pouco mais. Vamos entrar então na questão da escrita. Quando foi escrita? É interessante porque a segunda carta aos Tessalonicenses ela foi escrita alguns meses depois da primeira. E é muito importante isso porque em algumas vezes nós temos 2 cartas, mas o tempo é um pouco diferente da outra. Mas aqui são alguns meses. E essa carta ela é enviada porque a primeira carta Timóteo ele dá, então traz algumas respostas. Timóteo vai lá em Tessalônica, já falamos também lá no primeiro estudo, né, passado, no anterior, falamos a respeito de como foi essa questão de Timóteo ir lá em Tessalônica para saber como está a igreja. Então, há uma resposta de Timóteo sobre como está a igreja, e nessa resposta que ele dá, é escrita a primeira carta, e é enviada essa carta, então, para os Tessalonicenses. Agora, meses depois, Paulo vai, então, saber também de outras situações que vamos conversar aqui, mas dizer que a carta, então, a segunda carta foi escrita por Paulo, mas alguns meses depois da escrita da primeira. Então, a data é basicamente a mesma, né? Nós aí datamos entre 50 a 51 depois de Cristo, a carta de 1 Tessalonicenses e também, né, no mesmo ano a da segunda carta aos Tessalonicenses, né? Mas enfim, tem só uma diferença de alguns meses aí da primeira para a segunda carta. E aí vamos falar do motivo, que é importantíssimo entendermos aqui qual foi o motivo, então, a motivação de Paulo ter escrito essa segunda carta. Bom, por que ele escreve alguns meses depois da segunda carta? Os Tessalonicenses ainda estavam confusos e perturbados sobre os fatos dos últimos dias, ou seja, né, a gente comentou isso na quarta passada. Eles estavam perturbados ainda nessa questão da volta de Cristo, os últimos dias, como se dá esse dia do Senhor, né? Esse dia do Senhor já teria chegado, e nos parece também que, além da primeira carta que Paulo enviou através de Timóteo para responder algumas coisas aos Tessalonicenses, né, é constatado, então, depois da leitura dessa primeira carta, é constatado também que há uma falsificação de outros escritos, algumas pessoas dizendo que aqueles escritos seriam de Paulo também. Então, existiam algumas cartas falsificadas que foram lidas na comunidade ali de Tessalônica e foi dito que foi de Paulo. Dentro dessas cartas haviam questões justamente de que Jesus havia voltado.
e que os irmãos de Tessalônica ficaram. E por que os irmãos de Tessalônica ficaram? Porque não estavam, então, fiéis àquilo que Deus queria. E aí entra muitas questões aí, né? Entra questões de judaizantes, porque vocês sabem que lá no estudo passado, você vai perceber que a gente falou sobre perseguição dos judeus, ou os judaizantes, que eram prosélitos, né, convertidos ao judaísmo, enfim. Gente que estava tentando colocar, além da fé em Cristo e além da graça de Deus, colocar então preceitos da lei cerimonial ainda, preceitos que já foram passados, porque Cristo já havia cumprido tudo isso. Mas esses homens queriam fazer com que esses preceitos fossem preceitos que traziam a salvação. Então, essas falsas cartas diziam que Jesus já tinha vindo e aqueles que ficaram é porque foram rejeitados. Mas era tudo falso. Mas a partir da primeira carta que foi enviada através de Timóteo, essa primeira carta também trouxe outras questões, porque Paulo fala sobre a segunda vinda na primeira carta, Paulo dá algumas recomendações, mas Paulo faz isso no geral. E alguns interpretaram também de forma errada. Então, perceba a celeuma, a confusão que está acontecendo lá em Tessalônica, não é, na igreja de Tessalônica. Nós temos a primeira carta que foi lida, mas alguns dos líderes entenderam de forma equivocada o que estava escrito. Né? Vamos entender isso daqui a pouco. E alguns falsos escritos que se dizia do apóstolo Paulo. Então, tudo isso estava acontecendo. Né? Só para lembrar é que Paulo está escrevendo tanto a primeira quanto a segunda carta em Corinto. Né? Paulo está em Corinto, evangelizando o povo de Corinto. Então, vamos lá. Então, tinha essa questão. O povo estava perturbado com essa questão dos últimos dias, da volta de Cristo. Alguns achando que Cristo havia deixado eles, outros achando que na interpretação do que Paulo falou na primeira carta, era necessário que eles viessem a ficar apenas esperando a volta do Senhor, ociosos, sem nada fazer, apenas esperando, enfim, esperando que Cristo voltasse. E aí, dessa forma, né, com essa questão do erro de interpretação dos ensinos da primeira carta, com essa questão dessas cartas falsificadas que falavam sobre arrebatamento do Senhor e que a igreja de Tessalônica tinha ficado, é a partir daí que alguns membros então começam a ter ações. Uns se desesperam enquanto essa questão de ficarem, porque ficaram, outros até deixam de trabalhar, como eu falei, né? Deixam o trabalho, consideram a segunda vinda eminente, ou seja, vai acontecer rapidamente, porque Paulo fala na carta que Jesus Cristo virá e encontraremos ele nos ares, como diz lá na primeira carta de Tessalonicenses. Ficou tudo isso embaralhado e esse problema nós percebemos que não é um problema que Paulo está vivendo e que ele precisa de alguns meses escrever uma segunda carta para resolver isso, mas vamos parar para perceber que essas questões de escatologia, ou seja, de estudo das últimas coisas, né, de falar das últimas coisas, isso aí é um problema que existe até hoje. Infelizmente, no meio da igreja, é um problema que ocorre hoje e até de forma mais intensa, porque o cristão hoje, infelizmente, né, existem cristãos que usam dessa questão da segunda vinda e ficam dentro dessa, experimentando essas formas, não é, que Tessalônica estava também passando. Não é? Ou alguns cristãos estão com medo, estão falando sobre fim de mundo, e achando, né, nós estamos agora na pandemia do coronavírus, você sabe disso, você que me assiste, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, você sabe que muita gente está desesperada, Jesus está voltando, olha os sinais, essa pandemia, esse coronavírus, então, na verdade, Jesus está voltando, isso eu creio plenamente. E ele pode voltar a qualquer momento, porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora. Mas o desespero é o que era vivido lá em Tessalônica e está sendo vivido até os dias de hoje na igreja, por causa dessas questões das últimas coisas. E também questões também de pessoas que acham que Jesus está voltando e, portanto, começam então a se tornar
crentes que só pensam em si, né? Quando Paulo vai falar na segunda carta, isso agora falando do nosso estudo aqui, da segunda carta, Paulo quando fala na segunda carta, nessa questão de ociosidade, né, de parar de trabalhar, ele não está falando só de trabalho secular, ele não está falando de deixar um emprego. Também, alguns estavam deixando o emprego para não fazer nada, mas não só deixar o emprego. A ociosidade que Paulo está dizendo tem a ver também com parar mesmo, sabe? Só cultuar com os irmãos da igreja, orarem, levantarem suas mãos, cantarem só, tá tudo bem, tudo certo, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, eu só tenho é que erguer as minhas mãos, adorá-lo e só. Mas isso Paulo também combateu. E é o que acontece também nos dias de hoje. É o desespero, porque não se sabe o que está acontecendo, se Jesus vai voltar, se vamos ser arrebatados, então há um desespero. E também há uma questão de ociosidade quando se para de fazer tudo e fica-se apenas no Jesus vai voltar e vou esperá-lo então porque ele está voltando. E o que na verdade Paulo vai nos falar nessa carta é algo totalmente diferente, né? É algo que vai com certeza de encontro a esses pensamentos nossos. Mas o motivo da carta ser escrita é essa, né? Na primeira epístola Paulo falou sobre a segunda vinda de Cristo. E na segunda carta, Paulo, então, vai escrever avisando que antes de Jesus vir, haverá algumas manifestações, haverá alguns sinais que nos dirão que Jesus está próximo. Então, Paulo queria, primeiro, deixar o pessoal tranquilo de que Jesus não tinha vindo, que não teve um arrebatamento secreto e que as pessoas estivessem tranquilizadas. Não foi isso que ele quis dizer ali. E também dizer para o pessoal, por favor, movimentem-se, vocês têm que pregar o evangelho, vocês têm que trabalhar, não é? Tem que ser cidadãos que vão abençoar Tessalônica e nesse trabalho, que é o trabalho secular, aproveitando que você está ali na sua vocação, no trabalho, você também pregando o evangelho, porque as perseguições estavam aumentando. Meses depois que Paulo escreve a segunda carta, as perseguições ainda mais aumentaram. Mas na cabeça de alguns é que Jesus já tinha vindo e que agora eles estavam passando por mais dificuldades ainda, porque Jesus tinha abandonado eles, ou então pessoas que até entenderam a primeira carta de Paulo, mas já estavam assim, não, vou largar tudo, vamos esperar Jesus vir a segunda vez e estaremos nos ares com eles. Então tudo isso foi um entendimento errado. Paulo precisava de escrever para explicar o que a primeira carta estava falando, não é? Para explicar que haverá sinais, manifestações, avisando que Jesus estaria voltando e também no sentido de exortar para essa ociosidade dos crentes. Então, os temas principais, não é? No estudo passado nós falamos que as duas cartas, na verdade, aos Tessalonicenses, não são cartas que têm um tema apenas, como algumas que nós sabemos, né? E até falamos alguns exemplos, mas elas têm vários temas. Aqui também não é diferente. Nessa segunda carta aos Tessalonicenses, nós temos pelo menos aí 3 temas para falarmos também, para lermos também. Então, o primeiro tema vai justamente falar a respeito da igreja de Tessalônica e a segunda vinda. Paulo vai desmistificar nessa carta, falando claramente que, pelo contrário, Jesus ainda não voltou e voltará, mas haverá de ter algumas questões que farão com que nós venhamos a entender que ele veio. E aí, Paulo toca aqui, interessante isso, né? Paulo toca aqui em um personagem que aponta, aí sim, aponta esses últimos dias, essa escatologia das últimas coisas, né? Aponta um personagem chamado, ele chama de o Ininco, não é? O Ininco, que alguns teólogos vão dizer que é o anticristo, né? E sabemos que, se olharmos a história toda da igreja, nós sabemos que muitos anticristos se levantaram, não só, né? Mas parece-me que Paulo aponta para uma pessoa em especial, e é bom que nós venhamos a entender isso. Uma pessoa em especial, aquele que será pelo menos o último dos iníquos a se levantar de forma ferrenha. Portanto, alguns apontam ele sendo o anticristo. Então Paulo fala isso, né? Que haverá de se levantar esse iníquo. Ele chama de iníquo, em algumas traduções da Bíblia chamamos de iníquo, né? Mas esse que é contrário
ao Senhor Jesus Cristo, o contrário com todas as forças, e vai se assemelhar muito lá depois quando João recebe a visão do Apocalipse. Nós vamos perceber que vai ter uma semelhança do que Paulo está falando aqui desse iníquo. Vamos perceber que haverá esse anticristo sendo levantado nos últimos dias. Então, nós temos aí realmente algo que Paulo está levantando, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre esse personagem. Mas ele fala algumas coisas e a gente percebe que não há detalhes, né, para dizer, o anticristo é tal pessoa, o anticristo é fulano. Então, por vários anos, né, tanto no século XX passado, como agora no século XXI, muitos vão dizer, o anticristo é fulano, o anticristo é ciclano, é o presidente tal, é o chefe religioso de tal religião. Gente, é complicado isso. Apenas Paulo indica aos Tessalonicenses que, olha, não é assim, ainda não é o fim, porque se levantará ele. E tem outro detalhe que ele fala, além do iníquo se levantar, essa manifestação desse iníquo, desse homem iníquo, ele também fala da apostasia, que apostatarão, muitos apostatarão da fé. Então, isso também vai ter uma ponte com o Apocalipse, né? Nós vemos que o Apocalipse também fala um pouco sobre isso. Então, veja, na verdade, essa apostasia, nós temos apostasia o tempo todo, né? Apostasia é o quê? São pessoas que estavam na fé, né? E há uma discussão sobre isso, se essas pessoas eram convertidas realmente, né? Porque há uma linha de pensamento até baseado biblicamente de que esses que são apóstatas, na verdade, eles estavam no grupo, no corpo chamado igreja, mas nunca foram da igreja. Mas enfim, haverá uma apostasia em massa, grande. Eu não vejo que isso aconteceu ainda, mas isso realmente nos traz uma certa ideia. Olha, o anticristo não se levantou, pelo menos eu não entendo que há ainda no panorama da história da humanidade ainda esse iníquo que se levantou. Poderá se levantar a qualquer momento? Eu acredito que sim. Tudo está se organizando para que ele um dia se levante e se mostre. Mas essa apostasia em massa também provavelmente vai estar acompanhada, com certeza, com a vinda desse anticristo, porque essa apostasia em massa é deixar os preceitos de Deus, de Cristo, né, os preceitos da Bíblia, e se enveredar para questões que não são Deus, aliás, questões que não vêm de Deus, né, que não há o nome de Cristo ali, enfim, como o Apocalipse vai falar, que muitos serão enganados. Então, haverá essa apostasia grande que é falada aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Então, um dos temas, né? Eu estou falando aqui um dos temas, né? Eu já entrei, na verdade, no segundo tema. Então, o primeiro tema é os Tessalonicenses, a segunda vinda. O segundo tema é esse. Os eventos que devem preceder a segunda vinda, que é essa questão do iníquo e da grande apostasia, tá bom? Pessoas deixando o evangelho, deixando tal. E isso está começando, né? Infelizmente está começando, porque não é só o título de evangélico, não é só um título de igreja evangélica que está dizendo que aquela igreja ou aqueles fiéis estão firmes na palavra do Senhor, na palavra do evangelho. Muitas vezes nós já vemos apostasias acontecendo, mas estamos vendo também um reavivamento da palavra de Deus e pessoas que estão se firmando. Então, isso é uma construção da história, Deus está no controle disso e estamos vendo que a história vai caminhar conforme a vontade de Deus e está caminhando, mas vai haver esses sinais. E por último, não é? Primeiro tema, Tessalônica, a igreja de Tessalônica e a segunda vinda, para dizer para os irmãos que, olha, não houve arrebatamento, vocês estão esperando ainda Cristo. A questão dos sinais, né, os eventos que deverão acontecer antes de haver a segunda vinda. E, por último, ele fala sobre algumas exortações em questões éticas e práticas, tá certo? A respeito da segunda vinda. Que essa questão de exortação ética e prática justamente chega à parte do trabalho, né? Os tessalônicos estavam ficando em casa, os tessalônicos não queriam mais trabalhar, queriam ficar só em comunidade. Você imagina um pequeno grupo ou uma célula acontecendo o tempo todo, né? Porque eles queriam ficar em casa, eles queriam ficar compartilhando, porque eles estavam esperando realmente Jesus voltar, a segunda vinda acontecer, e eles estarem todos juntos, unidos. É muito bom, muito gostoso nós termos
momentos de culto, estarmos no domingo cultuando juntos, estarmos numa escola bíblica dominical juntos, aprendendo a palavra, né? Juntos, presenciais, melhor ainda, né? É muito bom estarmos em pequenos grupos, né? Ou em células, né? De repente a sua igreja chama de células, a nossa é pequeno grupo, multiplicador. É muito bom estarmos em pequenos grupos, juntos. Comunhão é bom demais. Mas tem um detalhe aqui, que é esse terceiro tema abordado, que Paulo vai falar que devemos estar muito mais apresentando o evangelho dentro da sociedade do que apenas juntos, parados e agrupados. É bom a edificação entre os irmãos, é muito bom estarmos nesses pequenos grupos, é muito bom estarmos no domingo cultuando ao Senhor. Excelente, porque isso faz parte. Cristo deixou isso para nós, né? Porque existem coisas e bênçãos que acontecem na comunidade, existem coisas que acontecem no culto coletivo, culto comunitário, e cremos, está na Bíblia isso, mas também nós devemos entender que as nossas vocações, elas só podem ser exercidas no dia a dia na sociedade, porque somos sal e luz do mundo. Enquanto Cristo não volta, nós somos sal e luz do mundo. Enquanto Jesus não vem, nós somos sal e luz do mundo. E é isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Levantem-se, levantem-se, ergam-se, trabalhem, dê o suor. E aí alguns Tessalonicenses vão dizer assim, mas não estamos sendo perseguidos ainda mais. Enquanto perseguidos, nós estamos testemunhando a segunda vinda de Cristo, nós estamos testemunhando Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus, quando voltar a segunda vez, ele não quer encontrar uma igreja parada e dizer, estávamos esperando você. Perceba que isso tem muito a ver quando Jesus mesmo ensinou sobre os talentos. Lembra dos talentos, a parábola dos talentos? Jesus conta a história dos talentos e diz que aquele que enterrou os talentos, depois desenterrou e disse, está aqui os talentos, Senhor. Eu guardei para a sua vinda. Jesus disse, não era isso que eu queria. Eu queria que você tivesse multiplicado isso. Portanto, devemos usar realmente. A nossa vocação, ela não é dentro de igreja. Não é apenas. Claro, alguns são vocacionados para trabalhar, propriamente dito, com a igreja, a parte eclesiástica, mas eu estou falando de vocação no sentido bíblico, no sentido do que a Bíblia diz, que é nossa profissão, que é aquilo que nós exercemos, aquilo que Deus deu naturalmente a nós de talento, e aquilo que Deus também derrama em dons espirituais. Isso é vocação. Nós precisamos de fazer, né? Usar esses talentos, usar esses dons, usar nossa vocação. Portanto, aqui se encaixa muito bem nos nossos dias hoje, se encaixa muito bem nesse terceiro ponto dos temas, né? Se encaixa em saber que nessa pandemia nós estamos com pandemia pesada, acontece muita coisa e precisamos de entender que a vocação, ela é para nós usarmos nesse momento. Então, olha, se você é um profissional da saúde, se você é um profissional da área de alimentos, um profissional, enfim, qualquer que seja da área do ensino, por exemplo, em qualquer área, a vocação é aquilo que Deus colocou para você fazer e exercer nesse mundo. Exerça, seja um bom professor, seja um bom padeiro, um bom pedreiro, não é? Um bom reciclador de resíduos, seja uma pessoa boa no ensino, seja uma pessoa boa na área hospitalar, seja qual for a sua função na área hospitalar. A gente pensa que só médico, não é? Só médico é que é importante. Não, irmãos, não é? Vem os enfermeiros de nível superior, vem os técnicos em enfermagem, vem os técnicos em farmácia, os farmacêuticos, enfim, vem aquelas pessoas que são recepcionistas do hospital, aqueles que são guardas, porteiros do hospital, enfim, os motoristas de ambulância, os paramédicos que estão ali juntos nas ambulâncias, bombeiros militares, bombeiros civis, tantas profissões, eu vou aqui relatar, policiais, não é? Todos nós temos nossas vocações e precisamos de usar nesses dias que estamos passando. Jesus está voltando? Jesus pode voltar hoje. Eu posso estar falando com você aqui, Jesus agora está voltando nessa quarta-feira. Nós não sabemos, mas os sinais vão aparecer. Eu não acredito que o iníquo se levantou ainda. E também não acredito, ainda não vejo essa apostasia em massa. Mas isso está sendo processado, irmão. Nós estamos percebendo que no caminhar da carruagem, como diria esse dito popular, no caminhar da carruagem está sendo organizado para acontecer tudo isso.
E é isso que a segunda carta aos Tessalonicenses nos fala, queridos. A segunda carta aos Tessalonicenses é uma forma de reexplicar o que Paulo havia já falado na primeira carta. E é muito bom quando Paulo faz isso, porque é o que nós fazemos nas igrejas, né? É o que um pastor faz na igreja, é o que um líder faz na igreja. A gente fala, mas a gente volta de novo num ponto para refalar, para fazer com que as pessoas entendam o que aquele tema estava querendo dizer, o que, que a Bíblia está dizendo. Por isso que aqui eu falo aqui da segunda carta de Tessalonicenses como sendo uma carta para alento ao coração, para alento aos nossos corações. Muitos de nós têm dúvidas, medo em relação a se morrer agora, se o Covid me matar, ou se o Covid nunca vai acabar. Enfim, o que é que está acontecendo agora? Eu digo a você uma coisa: acalme o coração. Acalme o coração. Eu quero dizer a você que nada acontece fora da poderosa mão de Deus. Nada acontece fora do domínio do Senhor. Tudo que está acontecendo está sendo conforme a vontade de Deus. É difícil entender isso? Sim, é difícil. É difícil. Porque não é sentimento. Isso é bem razão, sabe? Isso é bem fé. É bem crer. Mas é a verdade. Deus está no controle de tudo. E assim como Paulo falou aos Tessalonicenses, eu digo para vocês aqui: calma, Deus está no controle de tudo. Deus está olhando por nós e Deus está no controle dessa história da humanidade toda. Quando ele vai voltar, nós não sabemos, mas ele vai voltar. Isso é uma promessa, isso é uma profecia. E ele estará voltando, Jesus Cristo, nos ares, e todos verão. Mas até lá, precisamos de estar firmes. Firmes na oração, firmes no estudo da palavra, firmes na evangelização, testemunhando, firmes em nossas vocações. Não sei a tua profissão, não sei o que Jesus chamou para você ser, o que Deus te colocou para ser, mas seja nessa pandemia o melhor do que você pode ser. Que Deus nos abençoe. Eu quero apenas ler esse trecho, né, dos 3 capítulos da segunda carta. Eu quero ler apenas esse trecho do capítulo 2. Versículo 3 a 6 vai dizer assim: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. E quer saber, queridos, o que o detém é Deus. Porque quando for no tempo certo, esse iníquo, esse homem iníquo, esse anticristo se levantará, essa apostasia acontecerá e tudo que tem que acontecer vai acontecer, mas tudo dentro da potente vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estudar essas 2 cartas escatológicas com vocês, né? Essas 2 cartas que falam do futuro, mas cartas para a igreja que apenas nos querem deixar tranquilos, porque Deus está conosco. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, mais um estudo sobre esses pequenos livros. E obrigado por essas 2 cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Pai, obrigado pelos ensinos. Obrigado por aquilo que ela nos traz e pela calma que ela nos dá, nos ensinando a estarmos tranquilos, nos ensinando a saber que a tua vontade é a grande vontade do universo, é a vontade que rege. O Senhor não está assistindo, mas o Senhor está participando dessa história. E a história é do Senhor. Portanto, Pai, nos conduz dentro dessa história da redenção, que possamos estar tranquilos em tudo que está acontecendo. Mas também, Senhor, não nos deixa tranquilos a ponto de pararmos. Nos ajuda, nos movimenta, que possamos estar falando a este mundo do Teu Evangelho, da Tua primeira vinda, da morte da cruz. Possamos testemunhar e pregar para que vidas venham a se converter até aquele último dia. Obrigado mais uma vez, Senhor. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Vamos então
para a próxima quarta-feira, não é? Para o próximo estudo dos pequenos livros mais importantes. Vamos estar falando sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.